Fala galera, vamos falar um pouquinho da vitória do Cruzeiro de virada na Bahia contra o Bahia, fechando essa rodada do Brasileirão. Uma baita vitória do Cruzeiro com o gol do Gabriel Barbosa. Gabigol resolve, Gabigol faz o gol decisivo e a gente vai trazer tudo que aconteceu nesse jogo, porque só teve golaço, né? Essa é a verdade, só teve golaço. Gabriel Barbosa marcando de um lado, Jean Lucas marcando de outro, Matheus Pereira fazendo uma jogadaça, vamos falar de Arroio, vamos falar de muita coisa e vamos falar também do pré-jogo que a gente fez ontem, das coisas que a gente avisou e aconteceram exatamente elas, tá bom? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, hypa esse vídeo, compartilha com seus amigos aí cruzeirenses, com seus amigos que gostam de futebol também, manda lá no grupo, dá moral e também se você puder me seguir nas minhas outras redes sociais, estão todas elas aqui na descrição desse vídeo. Faço vídeo de futebol todos os dias lá também, beleza? Então vamos falar um pouquinho dessa vitória do Cruzeiro na Bahia, uma vitória, como é que a gente pode dizer? Uma vitória contundente, uma boa vitória do Cruzeiro. Então a gente vai falar sobre isso aqui agora. Vou até botar para carregar aqui porque o celular já apitou aqui. Mas vamos lá. O Cruzeiro, vou trazer a escalação para vocês do Cruzeiro aqui. Formações, Bahia primeiro, né? Ronaldo Arias, Gabriel Xavier, Ramos e Luciano Juba. Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Kaique, William José e Sanabria. Sanabria que o William tá sonhando com ele, né? No Cruzeiro, Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Matheus, Christian Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira e Wanderson, Caio Jorge. Esse foi o time do Cruzeiro, tá? A gente vai falar um pouquinho disso porque é o seguinte. O primeiro tempo, vou dividir em tempos, depois eu trazer destaques individuais. O primeiro tempo, gente, foi marcado por uma pressão muito contundente do Bahia. O Bahia veio muito forte pro jogo. O Bahia, ele teve mais volume de jogo. O Rogério até falou, cara, a gente foi muito superior na grande parte da partida. Controlamos o jogo. E controlar o jogo não quer dizer que você teve muita chance clara, né? O Bahia teve uma, duas chances ali. O Cássio fez uma defesa, mas nenhuma absurda. E o Cruzeiro respondeu com o Caio Jorge. Estava até impedido, né? Num chute para fora que ele não costuma errar, mas estava até impedido. Só que o primeiro tempo, ele teve uma situação à parte. Que eu falei lá ontem, que os duelos que iam decidir a partida era Christian e Juba e o nosso querido William e se fosse o Puguinha, se não Kaique ou Sanabria. Dito isso, Christian tomou cartão com 1 minuto de jogo. E aí complicou demais o lado direito do Cruzeiro, complicou demais a vida do William, porque o Christian não conseguia, não abaixava para marcar, ajudar muito, porque ele já estava amarelado. E o Juba, ele é um cara que sobe muito, né? Ele sobe demais. Só que o Sanabria aterrorizou o William. Ontem o Sanabria foi muito contundente contra o William. Foi muito bem contra o William. Causou muita dificuldade por aquele lado. O William não conseguia defender bem. Teve muita dificuldade na marcação. E além disso, o Sanabria é um cara com qualidade. É um bom jogador. Porém, o William conseguiu depois melhorar, né? Teve algumas interceptações também, conseguiu melhorar, mas o Sanabria estava causando bastante por ali até o segundo tempo. Então o primeiro tempo foi mais por isso, só que o Cruzeiro, ontem o Christian foi abaixo, né? Se a gente for olhar, Caio Jorge e o Christian foram um pouco mais abaixo. O Caio Jorge teve até alguma chance também no segundo tempo, mas ele foi abaixo do que a gente vê. Acho também que tá um pouco cansado, volta de lesão. E aí Fabrício Bruno, uma grande partida, acho que foi melhor que o Vidalba ontem. Kaique, melhor em campo. Jogou pra caralho o Kaique, hein? Meu amigo, que jogador é o Kaique. Joga muita bola. É um lateral muito equilibrado. Marca bem, ataca bem. Cara, bom jogador do Cruzeiro. Romero, uma partida boa. Matheus Henrique muito bem também. Foi muito bem na partida. Só que no primeiro tempo, o Cruzeiro ele errava muitos passes. Então, toda vez que o Cruzeiro ia sair, diferente dos outros jogos, o Cruzeiro tinha muita dificuldade nessa trocação de passes. Estava errando alguns passes fáceis, alguns passes bobos. E isso causava dificuldade para contra-atacar, para achar ou para puxar uma bola longa, para puxar um contra-ataque. Os passes do Cruzeiro ontem não estava legal. Isso também se deve muito à pressão exercida pelo Bahia, né? O que o Jean Lucas joga também é assustador, né? Jean Lucas e Everton Ribeiro são dois jogadoraços que jogaram ontem também pelo lado do Bahia. E no segundo tempo deu uma melhorada. Aí no segundo tempo o William José teve uma chance, que ele podia ter feito o gol e ele não fez o gol. Aí o Cruzeiro começou a falar, opa, tá bom, vou tentar
machucar um pouco o Bahia também. Foi tentar machucar o Bahia, machucou um pouco o Bahia, tentava chegar, o Kaique deu uma arrancada, fez um belo chute, o Ronaldo fez uma defesa, aí no rebote, o cruzamento, quase que a bola saiu pro Caio Jorge, o Caio Jorge cabeceou uma bola para fora, rente à trave. Então o Cruzeiro começou a ter chances. Só que do nada, o Bahia, que também tinha volume, né? O jogo ficou um pouco mais aberto do que o primeiro tempo, mas o Bahia ainda tinha mais volume. O Jean Lucas me acerta um petardo, um gol absurdo no meio da rua, sem chances pro Cássio. E aí abriu o placar. E quando abre o placar, aí temos que bater palma pro homem. Leonardo Jardim. O que ele faz? Ele saca Wanderson, Christian e Caio Jorge. E os três não estavam legais mesmo. Colocou Sinisterra, Gabigol e Arroio. E depois que eles colocam isso, ele coloca esses três jogadores, o Cruzeiro muda. E aí o Cruzeiro, o Arroio toma conta do jogo, né? As jogadas quase todas pelo lado dele, ele fazendo muitas triangulações, se entendeu muito bem com o Matheus Pereira, muito bem com o Gabigol, esse trio funcionou muito bem, só que o Arroio causando dor de cabeça no Juba, no Acevedo, fazendo várias jogadas, conseguindo infiltrar, driblar, partir pra cima, achar espaço, e numa que ele arrasta dois jogadores pra linha de fundo, ele volta, corta e dá no Matheus Pereira. No que ele dá no Matheus Pereira, o Matheus Pereira faz uma jogada de craque, absurdo. Dá uma caneta, corta o Santimingo, bate na trave, o Sinisterra empata a partida. E aí o Bahia desaba psicologicamente, o Cruzeiro acelera. E aí o Gabigol me acha um baita gol, né? Mas aí o Arroio continuou muito bem, o Sinisterra entrou também, fez uma boa partida, mas o Arroio pra mim foi o grande destaque ontem, assim, né? Porque o Gabigol depois me acha um golaço, um gol absurdo, um gol de quem tem estrela, né? Porque eu acho que a gente tem que separar, assim, antes da gente falar do Gabigol, porque o Cruzeiro, a grande notícia do Cruzeiro foi que ele... a grande notícia do Cruzeiro foi as mexidas, né? O Cruzeiro fez as mexidas, os reservas entraram muito bem, mas o Arroio, a gente precisa falar sobre ele. O Arroio jogou bola demais. O Arroio foi a grande notícia do jogo do Cruzeiro. Entrou muito bem, Gabigol entrou bem, Sinisterra entrou bem, mas o Arroio, o jogo é dele. Ontem o que ele fez foi uma coisa absurda. Um moleque que tem muita qualidade no passe, mas que é muito, muito motorzinho. A bola fica colada no pé dele, movimenta bastante, tem uma mobilidade muito boa, partiu pra cima, teve muitas triangulações, se entendeu muito bem com o Matheus Pereira, muito bem com o Gabigol e conseguiu levar muito perigo. Ele mudou o jogo do Cruzeiro. Ele empurrou o Bahia para trás. Ele conseguiu dar outra dinâmica para o jogo ontem e foi fundamental para a virada do Cruzeiro. A gente pode falar que nessa estatística ele não vai aparecer. Ele não fez gol e não deu assistência, mas ele cria a jogada para o Matheus Pereira fazer o gol de empate e também arrasta a defesa do Bahia para trás. Psicologicamente, ele abala a defesa do Bahia, ele cresce de produção, ele traz a notícia boa pro Cruzeiro do 1 contra 1. Ele consegue levar perigo. O Bahia toda hora tinha que ficar ligado naquele lado direito do Cruzeiro, porque o Arroio entrou e causou um caos. Trouxe uma ótima notícia pro Leonardo Jardim, uma característica totalmente diferente do Christian, num jogo que o Christian não foi tão legal, colocou o Arroio, que é um cara muito mais ofensivo, um cara muito mais 1 contra 1, e ganhou muita qualidade para o jogo de ontem e uma novidade excepcional para a temporada. Conseguiu ver que o moleque tem qualidade, que o moleque tem personalidade, chamou o jogo para ele e fez muita diferença pro Cruzeiro no jogo de ontem. Ontem, a vitória passou muito pela atuação do Arroio, mesmo ele não fazendo gol e não fazendo assistência. Sinisterra entrou e fez gol, Gabigol entrou e fez gol, e esse trio mudou o jogo do Cruzeiro ontem e conseguiu trazer a vitória. Baita jogo do Cruzeiro e baita mexida do Leonardo Jardim também, né? Conseguiu colocar esses três jogadores. E o Gabigol tem estrela, né, gente? O Gabigol, numa falta que muitas vezes a galera ia jogar a bola na área, porque o Cruzeiro tem uma bola parada forte, ele pediu pra bater curto, ele joga, se você vê, quando ele ele bate, recebe a bola, o William ataca o espaço vazio, ele finge que vai pra direita com a bola. Então, o marcador vai e acompanha o William, ele corta pra dentro e tá sozinho. E aí, a defesa do Bahia tá de sacanagem, né? A defesa do Bahia está de sacanagem com o ataque do Cruzeiro. Pô, faz aí então, Gabriel, chutou e fez um baita gol. Ronaldo, que é muito criticado, ontem não podem colocar a culpa nele, nem no primeiro nem no segundo gol, tá? O goleiro não tem nenhuma culpa ontem. E o Cruzeiro
conseguiu fazer a vitória. E eu falei que o jogo ia passar pelo lado esquerdo, pelo lado direito, com o Christian e com o William. Passou demais. Ontem os dois não estavam tão legais, mas o lado esquerdo do Cruzeiro é muito bom. O Kaique foi muito bem. Depois, quando entrou o Arroio, consertou esse lado direito. E o Cruzeiro fez uma grande partida, uma baita vitória do Cruzeiro, que o que mostra pra gente é que o Cruzeiro ele não tá de brincadeira, né? Ele não tá se contentando só com uma vaga na Libertadores. Ele não tá se contentando em ficar apenas no G4. Ele quer brigar pelo título. Sabe que vai ser muito difícil, que o Flamengo é muito favorito, que o Flamengo tem um timaço, que o Flamengo é um ótimo, tem o melhor elenco do Brasil, um time muito caro, mas o Cruzeiro está jogando bola, o Cruzeiro está praticando futebol. E ontem virou contra um adversário direto na Bahia, a primeira derrota do Bahia em casa nessa temporada. Então, um baita resultado para o Cruzeiro. O Leonardo Jardim foi muito bem, principalmente nas mexidas, e o Cruzeiro consegue sim um grande resultado e tem que comemorar, tá? Kaique, para mim, melhor em campo. Matheus Henrique, partidaça, entrou muito bem, jogou muito bem. Para mim, o lugar do Matheus Henrique é ali, ao lado do Romero. Acho que o Cruzeiro vai conseguir poupar, vai conseguir trocar o Lucas Silva em alguns determinados jogos e tal. Ganhou uma baita novidade com o Arroio. O Arroio vai trazer uma qualidade muito boa, uma opção muito boa vindo do banco. Sinisterra também fez gol. Então, assim, acho que o Cruzeiro tem um bom sinal para a temporada e conseguiu uma baita vitória ontem. Beleza? É isso. O que vocês acharam da análise? Deixa aqui nos comentários. Eu falei, hein? Eu falei ontem. Pode ver o vídeo que falei de Christian, que passava sobre Christian Juba. Ele fez um jogo ruim e o Cruzeiro teve dificuldade. Falei do William também. Então, fica aí também para vocês a recordação, tá? Então, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí. Tamo junto. É nóis.